Olá pessoal, estamos aqui com mais uma aula do Intelectus Play. Hoje vamos falar do Oriente Médio e mais especificamente do conflito entre judeus e palestinos. Roda a vinheta. Galera, Oriente Médio é um assunto fundamental para quem vai fazer Enem e vestibulares. É fundamental porque vários aspectos deixam a região muito importante no cenário internacional. Primeiro, a sua localização. Se a gente for observar aqui no mapa, a localização do Oriente Médio ela é estratégica. Ela está entre três continentes. Ela está entre a Ásia, a África e a Europa. Isso significa dizer que o fluxo de mercadorias necessariamente que sai da África para a Europa, da África para a Ásia ou da Ásia para a Europa, passa pelo Oriente Médio. Isso vai dar muita importância econômica à região. Essa importância econômica vai ganhar ainda mais força quando a gente fala em combustíveis fósseis, mais precisamente o petróleo. Aproximadamente 60% das reservas petrolíferas do mundo se encontram nessa região. A gente deve entender que o mundo é viciado em petróleo, que a economia depende do petróleo, porque a economia depende da energia. Além disso, é uma região que se destaca por ser a origem das três grandes religiões monoteístas do mundo: cristianismo, judaísmo e islamismo. Todos esses ingredientes fazem do Oriente Médio uma região fundamental, uma região estratégica, uma região que desperta o interesse ocidental, desperta o interesse oriental e desperta, na verdade, vários conflitos entre os próprios países da região. Entre esses conflitos, vamos destacar um, o mais antigo e, para muitos especialistas, talvez o mais importante, que é o conflito envolvendo judeus e palestinos. É um conflito que ganha força principalmente após a criação da ONU, quando a ONU resolve, por influência principalmente das dimensões que o Holocausto ganhou, criar o Estado de Israel. E o Estado de Israel é criado na Palestina. Em 1947, a Assembleia Geral da ONU decide dividir o território palestino. Essa divisão ela faz com que 53% do Estado que antes formava a Palestina seja dos judeus, 47% seja para os palestinos. A gente vê no mapa aí como ficou mais ou menos a divisão. Qual o problema? Os países árabes eles não aceitaram essa divisão. Eles não concordaram com essa divisão e passaram a criar medidas para evitar que o Estado de Israel se instaurasse. Vamos ver que alguns países como Líbano, Síria, Transjordânia, que hoje conhecemos como Jordânia, Egito, se unem e tentam evitar a criação do Estado israelense. A União Soviética e os Estados Unidos acabam dando força a Israel e há um conflito envolvendo os países árabes, contrários à formação do Estado de Israel, e o próprio Israel. Esse conflito dura aproximadamente um ano, é conhecido como Guerra da Independência de Israel, e ao final do conflito, Israel sai vitorioso. Nós temos grande quantidade de palestinos migrando para países vizinhos, principalmente para a Jordânia. E áreas que, teoricamente, não deveriam ser israelense, acabam sendo ocupadas por Israel. Os palestinos ficam sem território. Algumas áreas específicas, como a faixa de Gaza, passa a ser controlada pelo Egito. A Jerusalém Oriental e Cisjordânia passa a ser controlada pela Jordânia, que na época era chamada de Transjordânia. E os palestinos que tinham um território passam agora a ser um povo sem uma área específica de moradia, refugiados pelos países vizinhos. O tempo passa e um conflito intenso ocorre no chamado conflito de Suez, onde o Egito fecha o canal de Suez e impede que navios em direção a Israel caminhem, trafeguem pelo canal. O Ocidente se incomoda com isso. Temos um conflito onde França e Inglaterra acusam o Egito de não estar cumprindo um acordo internacional, que é o Acordo de Constantinopla, que permite que qualquer navio em direção a qualquer país passe pelo canal. Esse conflito acaba até de forma rápida, com França e Inglaterra destruindo frotas navais do Egito. O Egito sai derrotado, mas uma consequência direta desse conflito é a criação de um grupo terrorista. Lá na Jordânia, onde os palestinos estão refugiados, surge o Al-Fatah. E surge a figura importante, o líder chamado Yasser Arafat. Ao longo do conflito palestino-judeu, nós iremos ter a presença de Yasser Arafat constante. Durante 30, 35 anos, durante 4 décadas aproximadamente, ele será uma figura central nesse conflito. Os países árabes não se conformam com a situação e em 1967 temos um confronto que vai até hoje trazer consequências graves, a chamada Guerra dos 6 Dias, a guerra mais importante nesse conflito.
Por que é a guerra mais importante? Depois dessa guerra, Israel passa a anexar territórios que antes eram árabes. E a partir daí, o mundo árabe passa a ver Israel como uma potência imperialista, como, na verdade, um símbolo da presença ocidental na região do Oriente Médio. Nesse conflito, nós teremos a aliança envolvendo Egito, Síria e Jordânia. Os israelenses, com apoio estadunidense, ganham esse conflito e áreas específicas são ocupadas. O Egito perde o controle da faixa de Gaza e, além disso, perde o controle da península do Sinai. Israel ocupa a Cisjordânia, que pertencia à Jordânia. Israel ocupa as colinas de Golã, pertencente à Síria, território que até hoje não foi devolvido e motiva vários conflitos envolvendo a Síria e Israel. Dois eventos importantes merecem destaque. Primeiro, a criação da OPEP. Os países árabes, inconformados com o pouco lucro advindo do petróleo presente em sua região, resolvem criar uma organização, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que vai ganhar importância um pouco mais à frente. Voltaremos a falar nisso. E em 73, um outro evento ganha destaque. Os países árabes, inconformados com a perda de territórios importantes na Guerra dos Seis Dias, resolvem fazer uma revanche. O Egito estimula a Síria, estimula a Jordânia e passamos a ter uma guerra chamada Guerra do Yom Kippur. Os países árabes exigem, querem a devolução dos territórios. E nessa guerra, mais uma vez, Israel conta com a ajuda ocidental. Mais uma vez, Israel conta com a ajuda estadunidense, que é fundamental para que Israel chegue à quarta vitória consecutiva. Mas algo diferente acontece. Pela primeira vez, os países árabes resolvem usar o petróleo como ferramenta política. Ocorre uma redução da produção de petróleo, consequentemente ocorre um aumento do valor do barril do petróleo e isso atinge a economia internacional. Fica claro nesse momento que a guerra envolvendo palestinos e judeus não está limitada ao Oriente Médio. A guerra não é regional, a guerra passa a ter caráter global, a partir do momento que a economia do mundo inteiro passa a ser afetada por uma crise causada por esse conflito. A guerra do Yom Kippur, ela faz com que o mundo desperte para a necessidade de investir em energias alternativas, certo? E procurar, na verdade, meios de tentar construir um acordo de paz envolvendo os países da região. O problema é que Israel tem governos radicais e a Palestina tem um líder, Yasser Arafat, que também comanda um grupo radical. As coisas começam a se modificar quando, na década de 80, Yasser Arafat renuncia ao terrorismo. O Al-Fatah passa a defender o diálogo como ferramenta política. Isso coincide com a chegada ao poder em Israel de dois políticos considerados moderados, considerados políticos voltados para o diálogo, Shimon Peres e Isaac Rabin. Nesse período, os Estados Unidos estão saindo de uma guerra, a Guerra do Golfo, uma invasão ao Iraque, e o presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, percebe que unir os líderes israelenses e o líder palestino pode ser uma estratégia interessante para limpar a imagem dos Estados Unidos na região. A década de 90 traz esperanças para o mundo. Os líderes de Israel, Shimon Peres e Isaac Rabin, mais o líder palestino Yasser Arafat se encontram, se reúnem, começam os diálogos para um acordo conhecido como Acordo de Oslo. O mundo imagina que a década de 90 será uma década histórica, marcada pela não unificação, não união, mas pelo reencontro, pelo diálogo envolvendo judeus e palestinos. Mas esse acordo de paz ele acaba se desmoronando. Isaac Rabin é assassinado por um extremista judeu. Logo depois, Israel passa a ter líderes radicais e o acordo de Oslo não caminha para a paz. Nós temos os conflitos se acentuando. O mundo islâmico começa a ter líderes radicais. O Irã começa a participar mais ativamente. O Hamas, um novo grupo terrorista, é criado. E esse grupo ele é totalmente contrário à criação do Estado de Israel. Para acentuar ainda mais os conflitos na região, passamos a ter uma divisão entre os próprios palestinos. A situação que já era complicada envolvendo palestinos e judeus passa a ser ainda mais complicada, porque entre os palestinos passamos a ter um grupo moderado que defende o diálogo, o Fatah,
ex-grupo terrorista, e um grupo radical, o Hamas, que exige a destruição total de Israel, ou que exige a inexistência do Estado de Israel. Até hoje, nós não conseguimos encontrar uma solução para o conflito. Recentemente, líderes ocidentais se reuniram para discutir o que fazer para chegar a um acordo de paz no Oriente Médio. Só que foi uma reunião frustrada, porque nem o líder palestino, o líder da ANP, Mahmoud Abbas, nem o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, chegaram a participar dessa reunião. E há, na verdade, uma espécie de conservadorismo. Israel não aceita discutir a paz se for envolver a devolução de territórios obtidos na Guerra dos 6 Dias. Dessa forma, o conflito se prolonga. Os países da região não sabem o caminho a seguir para chegar à tão sonhada paz. Os países do Ocidente, apesar de teoricamente saber o caminho, não sabem como colocá-lo em prática. E dessa forma, o mundo não sabe, na verdade, onde esse conflito vai parar. Essa foi mais uma aula da Intellect Play. Inscreva-se no nosso canal, curta nosso fanpage e até a próxima.